Olá, eu sou o Dr. André Lisboa Renoff, farmacêutico, mestre em doutor em farmacologia pela Universidade Estadual de Campinas. Hoje nós vamos estar discutindo sobre agentes teratogênicos. A gente pode definir agente teratogênico como qualquer substância, organismo, agente físico ou estado de deficiência que, estando presente durante a vida embrionária ou fetal, produz uma alteração na estrutura ou função da descendência. Ou seja, então substâncias químicas, tá? Agentes biológicos, agentes infecciosos, agentes químicos, ou até uma condição materna pode levar então a problemas aí na vida embrionária e fetal, vai produzir uma alteração dismorfológica nesse feto, nesse embrião, tá? E com isso, obviamente, várias complicações clínicas, algumas que consegue-se fazer uma correção cirúrgica e outros não, mas que este embrião e feto vai estar levando aí para toda a vida. A gente pode definir um efeito teratogênico como qualquer defeito morfológico, bioquímico ou de conduta produzido em qualquer etapa da gestação e descoberto ao nascer ou logo depois. Tá? Essa definição do efeito teratogênico que eu citei agora é de acordo com a Organização Mundial de Saúde, ou seja, a exposição de agentes químicos, físicos, microbiológicos, né, os agentes infecciosos e as condições maternas ao longo de toda a gestação, ou seja, toda a gestação é possível você então ter um efeito teratogênico, pode então levar a problemas morfológicos, bioquímicas e obviamente fazendo uma complicação para este paciente. Se a gente for ver todos os defeitos gênicos presentes na clínica, os agentes teratogênicos, eles representam aí 5% de todo o problema relacionado à parte de genética, ou seja, um alto índice, uma percentagem muito elevada. Como nós dissemos, nós citamos aí os agentes químicos, e dentre os agentes químicos encontram-se drogas de abuso e, além disso, de fármacos. Vários fármacos aí já são consagrados na clínica como positivos para agentes teratogênicos ou que coloquem um risco muito grande como agente teratogênico, como o ácido valproico, talidomida e até alguns inibidores de ECA, antiparasitários, por exemplo, né, como o bendazol e mebendazol. É muito interessante que Wilson e Fraser, né, em 1979, ele definiu aí uma frase sobre os fármacos que não existem droga comprovadamente segura para o feto em desenvolvimento na espécie humana. Ou seja, nenhuma droga é segura. E até hoje nós utilizamos esse conceito. Né? Nós não podemos citar que nenhuma droga é segura. Obviamente, nós temos na clínica algumas evidências que comprovem que a incidência de algum efeito teratogênico de uma droga é muito baixa, enfim, e até justifica o risco de estar utilizando aquela droga. Mas a gente não pode falar que todas as drogas são 100% seguras. Tá? Agora, uma problemática é que a gestante, né, ela está exposta a aproximadamente 5 milhões de substâncias químicas diferentes. E muitas delas, né, a grande maioria delas, nós não temos o conhecimento se elas são ou não teratogênicas. Bom, sabendo também que a gestante, obviamente, ela tem diversos problemas de saúde, né, como ansiedade, pode ter epilepsia, problema de diabetes, hipertensão. A gestante tem muitas queixas relacionadas à parte de dor, de enjoo, enfim, então acaba contribuindo para que ela se exponha a medicamentos, né, para que ela procure a utilização de medicamentos e até indicação por profissionais de saúde. O FDA, né, Food Drug Administration, eles acabaram de estar classificando os fármacos em diversas categorias, né, como a categoria A, categoria B, categoria C, categoria D e categoria X. Porque a partir desse momento, a gente consegue então identificar se aquele fármaco poderia ser prescrito ou não, poderia ser dispensado ou não para a gestante. Obviamente isso acaba contribuindo para a segurança, né, e com o aumento aí de informações sobre a droga.
Aonde que eu posso estar verificando se o meu fármaco é da categoria A ou da categoria X, por exemplo, né? Através aí da bula. Na bula, então, você acaba tendo informações sobre as categorias. Bom, vamos definir aí em poucas palavras o que significam essas categorias. Isso é muito importante aí para o profissional de saúde, já que possivelmente essa gestante tem a necessidade de estar utilizando aí uma droga por algum motivo e aí ela vai ter expondo consequentemente com risco aí de algum efeito teratogênico. Vamos lá. Categoria A, né? Definimos que são drogas que, em estudos controlados em mulheres, não demonstraram risco para o feto no primeiro trimestre, nem nos outros trimestres, sendo remota a possibilidade de causar dano fetal. Ou seja, são drogas aí mais seguras. Categoria B, drogas que, em estudo de reprodução animal, não demonstraram risco fetal, mas não possuem estudos controlados em mulheres grávidas. Ou seja, então, existem alguns estudos que nós podemos estar realizando aí com animais para estar verificando aí um potencial efeito teratogênico ou não. Então, a categoria B, esse estudo aí foi negativo, mas nós sabemos que os estudos em animais também são limitados, tá? E não existem muitos relatos na literatura falando sobre a utilização desse medicamento e a gestante e a incidência de efeitos teratogênicos. Já a categoria C é definida como drogas que, em estudos de reprodução animal, demonstraram efeitos adversos no feto, ou seja, teratogênicos, embriocidas ou outros efeitos, e não há estudos controlados em mulheres. Então, na categoria C foram drogas que, ao fazer o teste em animais, né, percebeu-se que tiveram algumas diferenças, algumas alterações, né, mas ainda não há estudos em mulheres, enfim. Então, também não são drogas seguras. Já a categoria D, drogas que há evidência positiva de risco fetal humano, mas os benefícios para a mulher grávida podem ser aceitáveis apesar do risco. Lembrem-se que a gestante ela pode ter diversas doenças que essas devem ser controladas, né? Que essas doenças devem ser sanadas, enfim. E às vezes nós não temos outras opções terapêuticas, tá? Por mais que a gente sabe do risco, não existem outras opções terapêuticas e aí consequentemente opta por ter dado esses fármacos. Mas são fármacos, obviamente, que causam um risco muito grande de desenvolver um efeito teratogênico. Nós temos aí a categoria X, né, que são drogas que em estudos animais em pacientes humanos demonstraram anormalidades fetais e o risco do seu uso em mulheres grávidas não justifica qualquer benefício possível. Ou seja, são drogas que eles não devem ser utilizados nunca aí para gestantes, né? Elas nunca devem ser prescritas para gestantes. Não há justificativa para prescrever essas drogas, possivelmente na clínica existem outras drogas que podem substituir aí para a mesma finalidade terapêutica. Bom, então, né, a gente percebe aí que não existe drogas comprovadamente seguras para o feto em desenvolvimento na espécie humana.